Seja muito bem-vindo a mais um conteúdo. Esse conteúdo aqui é focado nas expectativas para a próxima semana, expectativas técnicas, né? E como eu costumo falar, não é simplesmente apenas uma análise, mas é sempre uma aula. Eu sempre trago conceitos técnicos importantes e você fica até o final para você não perder nenhum detalhe e estar preparado para aquilo que vai acontecer na próxima semana. Obviamente que dia a dia a gente vai estudar o mercado e eu faço isso todos os dias com os meus alunos na sala ao vivo, né? O pré-mercado a gente tem início ali às 8h37 diariamente e, logicamente, vai ser reforçado os pontos técnicos, né? Mas aqui é um panorama para a gente visualizar que movimentações potenciais a gente pode ter nessa semana. E lógico, né? A gente vai mapear essas regiões que são regiões potenciais. Eu vou deixar mapeadas regiões aí interessantes já para amanhã. Então, você que não é aluno da sala ao vivo, olha, eu te convido a ficar até o final desse conteúdo, não perder nenhum detalhe e já pegar papel e caneta na mão e na sequência você pegar o teu gráfico aí e também mapear essas regiões. Espero que esse conteúdo faça sentido para vocês. Espero que você aprenda muito e aí na sequência não esquece de deixar o teu comentário aqui abaixo, deixa o teu feedback, curta o vídeo, né? Coloque gostei aí também nesse conteúdo e vamos que tem muito conteúdo aqui, tá, pessoal? O que a gente vai começar aqui? Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês aqui que a gente tem feito eu junto com a minha equipe, a gente tem feito um levantamento das oportunidades compartilhadas em sala. Falta eu dar mais um fechamento aqui, né? Eu não fiz o recap semanal dessa última semana, mas eu estou fazendo esse afunilamento dia a dia. Logicamente que aqui falta alguns trades, algumas oportunidades ainda, e assim está sendo feito o mês todo, e na verdade o mês passado também, tá? Esse relatório a gente vai conseguir ter aí informações valiosas para ver de fato aquilo que tem dado bastante certo, aquilo que não tem dado certo, né? As expectativas que tem encaixado mais, né? Então, é, informação, a gente sabe que informação no mercado, e se você não sabe disso, está sabendo agora, informação é dinheiro, né? Então, a partir do momento que eu colho esses detalhes, é muito importante para os dias seguintes, né? Para os dias que vêm a seguir, né? E o que que acontece também, pessoal? Eu sempre falo para fazer o estudo, né? Por isso que eu faço o recap diário também, porque a gente precisa colher aquilo que aconteceu no dia. Por exemplo, sexta-feira. O que que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira não foi um dia tão interessante, pelo menos para mim, no dólar futuro. Eu vou começar aqui essas expectativas para a próxima semana pelo dólar. Só que, brevemente comentando sobre as movimentações, eu imaginei um trap da máxima, um trade clássico, um trade que eu gosto bastante, e é um trade que eu trabalhei na sexta-feira. É uma pena que acabou não dando certo. E depois, quando eu virei as costas pro mercado, né? Que ele estabeleceu uma cunha aqui, né? Estabeleceu uma cunha, ele fez a quebra de estrutura, depois foi lá buscar liquidez, quebrou a estrutura de novo e veio para baixo, né? Então ele entregou uma movimentação muito boa aí de queda, mas eu acabei ficando fora dessa oportunidade. Mas o ponto é que o que aconteceu na semana passada e o que eu gosto de destacar aqui com vocês, né? O trabalho sendo feito, por exemplo, aqui até tô com uma imagem aqui, ó, não ia compartilhar ela, mas isso aqui é do dia 19, ó. Então, o dia 19 foi um dos dias que deu uma oportunidade belíssima. Esse trade aconteceu bem aqui, ó, região mapeada antes do mercado, análise, foi buscar liquidez acima dessa máxima, tudo, toda a configuração, inclusive você pode ver os recaps aqui dessa semana aqui no YouTube também, tá? Não tem de todos os dias, acho que tem 3 dias, se eu não me engano, tá bom? Assim como deu oportunidade de venda aqui no dia anterior também, assim como nós trabalhamos aqui uma venda também no dia 20 de março aqui, ó, ok, acabou estopando, depois a gente retomou lá em cima, né? E aí veio para uma oportunidade, se eu não me engano, de pagar, aqui antes pagou 15 pontos e depois aqui um novo trap de máxima chegou a dar 23 pontos, se eu não me engano também, né? E quando veio para o mercado na sexta-feira, o que que aconteceu? Mesma coisa. Eu busquei um trap aqui para ele voltar a retestar essa região de liquidez, né, para imaginar uma movimentação assim, isso acabou não acontecendo. Mas de todos os dias, o cenário que eu analisei, dos 5 dias, eu diria que acertei aí 3,5 praticamente. Por que que eu falo 3,5, né? Porque segunda, terça e quarta foram assertivos. Quinta, no primeiro momento, ele não respeitou, mas depois a gente pegou uma venda no 7640 aqui, ó. Perdão.
que eu acabei de comentar. E aí, sexta, que foi fora daquilo que eu tinha como expectativa. Imaginei o mercado falhando essa máxima, voltando, buscando liquidez e aí subindo. Tanto que no pré-mercado de sexta-feira eu mapeei isso aqui junto com os meus alunos. A gente trabalhar na ponta compradora e aqui em cima trabalhar na ponta vendedora. Ok? Mas é isso aí, rapidamente. Falei que ia ser bem curto, né? A expectativa daquilo que aconteceu semana passada. Poderia trazer muito detalhe, mas o foco aqui desse conteúdo é trabalhar nas expectativas para a próxima semana. E uma das coisas que eu comentei na sexta-feira que poderia acontecer no caso de um cenário de alta que viesse buscar a liquidez ou mesmo sem buscar liquidez, era um candle semanal fechando positivo. Isso em dado momento do dia, ele chegou até. Perdão, ele virou, tá? Porque olha como ele fechou o. Vamos voltar rapidamente pro candle diário. Olha como ele fechou positivo, né? No pré-mercado, se eu pegar o recorte, né? Devia ter pego até o recorte do pré-mercado de sexta-feira. Eu comentei que poderíamos ter, né, esse candle fechando aqui, ó, ou virando com o corpo real, ou só deixando o pavio abaixo dessa mínima anterior. Por quê? Porque aqui já era uma região de demanda. Aí você pode estar perguntando assim, tá bom, Vitor, mas por que que você não comprou? Porque eu imaginei um movimento de trap da máxima, que eu não nego, né? E aí, o que que eu imaginei também? Ele vindo buscar liquidez, que foi aquela movimentação que eu comentei nos 5 minutos para vocês, e aí sim retomando a ponta compradora. Isso, infelizmente, acabou não acontecendo, tá? Mas a expectativa pelo gráfico semanal, isso acabou acontecendo. Veja como ele fechou aqui, ó, o corpo real, pelo menos acima da mínima anterior, certo? Então, o que que a gente pode presumir nesse cenário de rejeição aqui, nesse cenário que potencialmente pode ter apenas buscado liquidez? Exatamente isso, apenas buscado liquidez. A presunção da falha de um pivô no gráfico semanal de baixa em uma região de demanda que já teve quebra de estrutura, que teve absorção, que inflexionou e jogou todo esse preço lá para cima. Então a gente pode ter uma nova movimentação de alta, inclusive uma semana. Não descartaria numa expectativa de alta uma semana mais forte. Não vou falar que ele vai fazer isso aqui, ó, mas eu imaginaria sim uma semana fechando positiva. É essa expectativa que eu tenho para essa semana, tá bom? Em um caso de uma continuidade no movimento de baixa, podemos presumir ele até acionando a máxima da semana passada e ele revertendo e lá nas mínimas? Sim. Aqui não deixa de ser um ponto de liquidez muito boa no semanal, ok? Mas o fato dele fechar e deixar só pavio aqui para baixo, eu presumo uma falha de pivô. Inclusive aqui, você que comenta aqui, você que é aluno meu na sala ao vivo, se você vê essa configuração aqui nos 5 minutos, no índice no dólar futuro, numa retração de 7,640, o que que você faz? Eu aposto que você compraria. Retração de 7,640, o preço vindo aqui, ó, alongado nessa região, buscando liquidez, junto com outras confluências, topos anteriores, uma região que respeitou, jogou o preço lá em cima. É lógico que nós trabalharíamos na ponta compradora. Mas é importante destacar que nós estamos falando num gráfico semanal. Não tem como você comprar o rompimento desse candle 11 e deixar o stop aqui embaixo. São 115 pontos, tá bom? Claro que assim, pô, Vitor, eu vou trabalhar num swing trade, né? Eu vou trabalhar num swing trade, né? Só que eu montaria o swing trade em toda essa região aqui, ó. Eu montaria um swing trade nessa região, certo? Trabalharia comprado, não estoparia aqui e ficaria atento se ele viesse buscar mais liquidez aqui para trabalhar com novas adições ou quebras pelos 60 minutos. Mas é uma oportunidade que eu posso pegar e quem sabe aí, né? Claro que vai ter a troca de contrato aqui, né? Teria que ser, inclusive, não é o foco aqui da aula, mas teria que ser uma operação no swing trade aí, preferencialmente montada já no contrato novo, né? Claro que teria que visualizar o preço lá também, né? Tá bom? Mas eu olho para essa região como uma região importante, sim, de demanda, tá? O preço pode até continuar caindo, mas o fato é que esse pavio deixando aqui para baixo mostra para mim, sim, que ele veio buscar liquidez e a gente pode ter uma movimentação aí que é uma movimentação de alta, tá bom? Se eu for olhar, por exemplo, para umas próximas 3 semanas, não descartaria 3 ou 4 semanas, né? Claro que se fosse 3 semanas fortes aí, né, na alta, né? Pode fazer um pullback ao longo desse miolo, mas a gente trabalhar buscando um 61, 39. Só que assim, não tô falando que isso vai acontecer. O que eu tô comentando com vocês é que eu trabalho visando a compra e aí a próxima semana, vamos ver, tem que fechar primeiro essa semana. Aí depois fecha a outra semana, daí para fechar a outra semana, que provavelmente vai ser a segunda semana de abril, né? Então tem muita água, tem muita coisa para acontecer, tem muita água para rolar, mas é uma coisa que poderia sim
sem dúvida nenhuma acontecer, tá? Até para buscar as retrações desse movimento de baixa aqui, tá? Olha que interessante também, aproveitando que eu destaquei tudo isso com vocês, nós temos aqui, nós não, né? O preço em si tem uma confluência desse fundo anterior com o 61,8 e o alvo de 61,8, o alvo de 100% com o último topo, né, de um pivô aqui. Teve um pivô, ó, subiu, corrigiu, rompeu, confluindo também com 7,640. Então tem confluências aqui interessantes, tá bom? Mas voltando aqui para o semanal, eu acredito sim numa semana de alta, tá bom? Claro que ele pode vir buscar liquidez aqui, trabalhar mais dentro desse candle semanal para voltar a subir, sim. O que que a gente pode avaliar aí do gráfico diário, tá bom? Vamos tirar aqui alguns estudos, ó. É, Vamos só ver se o alvo desse do pivô maior aqui já foi cravado. Pelo menos o 61,8, né? Então essa máxima com essa mínima, ele teria, pelo menos por esse pivô, ele teria chão para progredir um pouco mais, tá bom? Deixa eu só excluir isso daqui, certo? Excluir isso aqui. Essas retrações maiores aqui também dá para excluir. Tá bom? Então esse pivô maior aqui tem mais fôlego para seguir. Eu vou pegar esse último pivô aqui menor. Na verdade, só vou espelhar a estrutura dele. Tá aí, ó. Esse aqui já cravou no caso, né? E se eu pegar o pivô completo, né? Ó, foi lá em cima, puxou, corrigiu, rompeu. Cravou o 61,8. Nesse caso aqui, cravou, né? Então eu tô projetando só esse pivô aqui, ó. Beleza? Topo, ignição, né? Puxou, marcou aqui o ponto de rompimento do pivô, corrigiu, rompeu aqui e ativou 61,8, tá bom? Então, o que que eu imagino aqui? Isso aqui é prático, tá, pessoal? Isso aqui é lógico, uma retração pelo gráfico diário. Claro que assim, você não vai lá, você vai por 60 minutos, você não vai esperar uma retração lá do 61,8 lá em cima, tá? Mas o que que você consegue observar aqui, ó, junto comigo? Que aqui é um ponto de confluência, correto? Ó, tem esses fundos anteriores e retração de 61,8. Só que você aprenda isso, anote isso, tá? A tua função não é saber se o preço. Eu espero que vocês entendam isso que eu vou comentar, tá? Mas a tua função não é saber se o preço vai descer ou subir. Parece doideira, né? Mas como assim, Vitor? A tua função é mapear as potenciais regiões de preço. Essas regiões estabelecem ótimas oportunidades. E a partir do momento que você entrar no trade, você vai gerenciar essa operação para extrair o máximo de lucro possível dela. Claro que no ponto que, se você tiver um conhecimento mais avançado, entender de ciclos de mercado, e aí uma das bases para poder utilizar isso é o quê? É a teoria de Dow, não, é Elliott, né? Então aí você pode traçar expectativas como ondas, né? E aí você entender mais ou menos o ciclo do mercado aí, tá bom? Para mim é um ciclo. Aqui é uma potencial distribuição, tá? Então acredito sim que esse dólar vai trabalhar na alta. Eu só preciso olhar aí para o ponto que eu vou comprar e, logicamente, ficar atento ao que, ó, a essas trocas de polaridade junto com retrações, tá? Né? Para não comprar na cara aqui desses fundos aqui e acabar tomando um stop desnecessário, tá bom? Outro detalhe que a gente consegue observar aqui, eu ia até fazer aqui desenhar uma cunha, até posso desenhar uma cunha. E daí a gente colocaria aqui uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E. Talvez, não tá tão. Seria mais bacana se ele tivesse feito isso aqui, ó. E a gente já estaria findando aqui essa cunha, tá? Beleza? Então aqui, isso aqui no gráfico diário. Veja que pelo gráfico diário, se a gente pegou esse topo aqui com esse fundo, ele só bateu 38,2. Tá bom? Então 50% é uma ótima correção, né? Passou de 50%, melhor ainda no 61,8, ainda mais que tem confluências aqui, tá? Agora a gente vai para os 60 minutos, tá bom? Ah, só um detalhe aqui, a gente vai voltar para o gráfico diário, a gente vai dar uma olhadinha nas médias, ó. Olha o contexto de média aqui, a média de 8, um pouco para cima tem a média de 20 períodos, né? Que é uma confluência, tá? Com 50% e o fundo anterior. Então, nós temos três argumentos técnicos aqui. Um argumento técnico, dois argumentos técnicos, três argumentos técnicos aqui. Tá? Então, dá para a gente ficar muito atento nisso aqui, sim, que pode estabelecer uma ótima oportunidade de venda. Tá bom? 60 minutos agora, vamos ver se tem confluência de média. Não tem nada. Na verdade, ele cruzou a média e alinhou para cima, tá? Tem que trabalhar com essa perspectiva. Mas o que que a gente consegue aqui, ó, voltando para esse encaixe aqui, ó? O
que a gente consegue observar aqui, ó. Eu sei que tá meio poluído. Ó, isso aqui foi análise de quinta-feira, ó, esse ABC, ó, que interessante, ó. Aqui, pessoal, tem um ponto, ó, isso aqui é o desenho de sexta, ó. Imaginei a venda aqui para voltar aqui, comprar e subir, tá? Que pena, né? Deixa eu dar uma limpada aqui, tá? Deixa eu dar uma limpada aqui. Nesse ciclo aqui dá para tirar também. Essa caixinha aqui dá para tirar. Essas retrações maiores aqui eu vou tirar também. Deixar ele bem limpo aqui, tá? Então vamos lá. Bom, nós fizemos um trade desse bem semelhante alguns dias atrás, que foi isso aqui, ó. Ok? Foi aí na semana de fevereiro, né? Última semana de fevereiro. Então a gente trabalhou aqui, ó, comprado nesse dia, trabalhou no rompimento. Nesse dia a gente acertou aqui a máxima do dia, pegando uma falha nessas máximas e entrou na ponta vendedora. E aqui no dia seguinte, terceiro dia consecutivo, a gente trabalhou comprando aqui, ó, e surfando essa pernada aqui na alta, essa pernada linda na alta aqui, tá? Então veja que a partir do momento que ele fez uma distribuição, o que é natural do preço fazer? Voltar a trocar polaridade onde teve o rompimento. Nesses casos, eu não preciso esperar um reteste lá na captura de liquidez ou novas capturas aqui após quebra. Eu já posso trabalhar aqui, se eu estou falando um gráfico de 60 minutos, eu posso trabalhar na troca de polaridade. E aqui a gente vê um cenário um pouco semelhante, concorda comigo? O mercado vem caindo, ele faz a quebra de estrutura de 60 minutos e a gente pode marcar uma troca de polaridade, tá? Ok? Então esse vai ser um dos pontos aqui que a gente vai olhar, beleza? O que que a gente pode mensurar aqui, ó? Aqui não era um ponto de resistência que a gente vendeu sexta-feira, ele acabou rompendo. Então a gente vai inverter isso aqui e marcar o que? Verde, porque ele trocou o polo, né? O mercado não funciona como dois polos, suporte e resistência. De uma forma bem simplista, é isso. Suporte e resistência. Uma resistência que foi rompida passa a ser suporte. Um suporte que foi rompido passa a ser resistência, tá? Então eu vou presumir essa expectativa aqui, tá? Eu já vou falar da venda por trap lá em cima. Eu não esperaria subir bem mais para fazer a venda lá, tá? Não esperaria subir bem mais, tá bom? Mas eu já falo sobre essa venda aqui, tá? E eu vou trabalhar aqui, ó, visando a troca de polaridade do dia 19, só que aqui do dia 20 ele não fez essa troca de polaridade, tá? Ele não fez essa troca de polaridade. Então eu olharia, claro, não vou descartar aqui se tiver uma quebra de estrutura aqui acima do dia 19, mas também ficar atento aqui à máxima do dia 20, tá bom? Tem uma captura de liquidez aqui que é a que eu esperava sexta-feira para subir comprado e a gente deixa com certeza mapeado. Uma das coisas que eu falo na sala ao vivo é não é porque não buscou num dia a captura de liquidez que eu vou tirar ela do gráfico. Eu vou deixar ela lá, porque em dado momento o preço pode voltar lá e buscar essa captura de liquidez. E aqui eu posso idealizar três cenários pelos 60 minutos, tá? Então eu olharia. Eu vou marcar aqui essa mais baixa do dia 20, mas ele pode parar aqui se tiver uma quebra de estrutura no 5, no 2 ou no 1 e acabar subindo. Mas eu vou marcar aqui do dia 20, tá? E fazer essa movimentação aqui, tá bom? Vitor, mas ele pode ir lá, passar reto a troca de polaridade e descer lá embaixo? Pode. Mercado é soberano, né? Então eu olharia para esses pontos de compra, lembrando mais uma vez, pela ótica dos 60 minutos, tá bom? O que pode nos auxiliar para a retração aqui pelos 60 minutos? A gente pegar toda essa movimentação aqui. Então eu pego máxima lá em cima e essa mínima. O que a gente consegue notar aqui? Que tem pontos intermediários aqui, ó, para ficar atento, como as retrações de fibro, tá? Beleza? Pelo menos pelo preço em si, não tem nenhuma confluência tão exata, tá? Mas a gente fica atento a isso aqui, tá bom? A gente pode trabalhar com uma retração somente dessa última pernada. Veja que aqui foi um último fundo importante, ó. Tá? Aqui o mercado faz um pivô nos 60 minutos, aqui ele faz a quebra de estrutura, aqui ele retesta, ó, quase na região que falhou, ó, tá bom? Poderia ter até descido um pouquinho mais, aqui ele faz uma pernada na alta, tá bom? O que que a gente precisa ficar atento aqui também? Pode ter se iniciado um ciclo aqui, uma onda A, uma onda 1, uma onda 2 simples, uma onda 3, e aqui vem para uma onda 4 complexa, também pode ser. Não daria para descartar. Uma onda complexa, ela pode, como de fato fez aqui, ó, rompeu o máximo, vem aqui, fere essa mínima, ou até pode respeitar dentro dela, e depois aí, ó, lançar uma onda 5, né? Geralmente uma onda 4 complexa, ele vai ter ali, pode ter aí 5 ondas dentro dela, né? Isso em
alguns movimentos até mais simples, né? Tem momentos que é muito complexo, ali, às vezes a onda 5 e é uma congestão mais delicada, tá? É, Mas olha que interessante aqui, ó, pessoal. Então, essa retração eu já olharia assim, tá? Eu já olharia aqui o 61.8 com o topo anterior. Se descer um pouquinho mais aqui, tem o 7640 e a gente pode ficar atento, tá? Se eu pego uma venda, isso é na compra, tá? Então, aqui, o 76, essa região de topo anterior, o 61 e esse topo aqui, são regiões para olhar para a compra. Passou aqui, desceu acelerado, a gente tem que ficar atento aqui a essas regiões aqui abaixo, tá bom? Na venda, deixa eu ver se eu concluí. Na venda, pessoal, posso presumir a falha desse pivô. E aí que tem um porém, tá? E já de ser vendido, pelos 60 minutos tá lindo, tá? Fazer uma venda de abertura com stop na máxima do 10, pagando um risco aí, ó. Ó, pelos 60 minutos, 9 pontos e meio, dá para se pensar, né? Dá para se pensar, então fica atento, tá? E, logicamente, pessoal, vale o trap da máxima, tá? Vale o trap da máxima. Claro que tem que ficar atento aqui, não dá para você ficar brigando muito com a compra, mas eu não descartaria. Eu vejo esse ponto aqui como um ponto potencial para a ponta compradora, tá? Então a gente pode ter essa movimentação de alta aqui. Outro ponto também não dá para descartar é a continuidade do movimento de alta. E se a gente for imaginar para a continuidade do movimento da alta sem ele buscar essa liquidez maior pelos 60 minutos, o que que eu preciso olhar, pessoal? A última rejeição. Eu, pelo menos, olho assim, ou 5 ou 60 minutos, mas eu começo filtrando pelos 60 minutos, que é a última rejeição de 60 minutos. E o que que é essa última rejeição? Exatamente aqui, ó. Essa barra 5 tentou devolver o preço, e a barra 6 segurou e voltou a romper máxima, né? Então eu poderia olhar aqui para um reteste aqui e voltar comprado, tá bom? Como que a gente pode afunilar tudo isso? Gráfico de 5 minutos. Talvez você, talvez você não, primeira vez que você está caindo aqui no meu conteúdo, e talvez você ache que o que eu estou fazendo aqui é simplesmente um catadão, um achismo, entendeu? Mas tudo tem uma estrutura, né? Talvez você não tenha percebido, mas isso aqui é o funil do método L2. E se você parar para observar, você vai ver que nós começamos aqui por qual gráfico? Nós começamos por qual gráfico? Né? A gente não fez o mapeamento, a gente não foi pelo semanal, pelo diário. Na sequência, passamos pelo Intra 60, contexto intermediário. O Intra 15 eu não uso quase, tá, pessoal? Raramente. E aí o contexto intradiário, claro que o intradiário ainda não abriu, mas os 5 minutos é um afunilamento ali dos 60. Porque daí segunda-feira, quando o pregão abrir, que é aqui a camada entrando no trade, eu já sei o que eu vou fazer. Chegou na região, aí tem as formas de entrar na operação. E, logicamente, sempre atrelado com a gestão de risco. Pô, esse trade cabe no meu bolso? Ah, 200 pontos de risco, será que não é melhor esperar um risco menor? Ou eu doso a mão e entro assim, e entro mesmo assim no trade? Nossa, 9 pontos no dólar, isso não posso pagar o risco? Ou reduzo a mão? Ou espero uma oportunidade um pouco mais em conta? Né? E após entrar na operação, gerenciado o risco, né? Feito a gestão de risco adequada, expectativas de alvo. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Teve um dia desse aí que um aluno pegou compra no índice e a gente estava líquido, né? Foi uma compra mais agressiva, né? E eu lembro que falei, e eu sempre falo em toda ocasião, mesmo que seja uma oportunidade contra que nós estamos ali, eu sempre falo para os alunos, gerencie o trade pelos 5 minutos. Após você passar todas essas camadas aqui do funil do método L2, você já entrou no trade, então você não precisa olhar para qualquer outra coisa. Não precisa ficar achando motivo para sair do teu trade. A tua única motivação deve ser o quê? Conduzir o trade. Você traçou a expectativa de alvo, agora conduz o trade. Acabou o trade, não entrou mais em nenhuma oportunidade, no final do dia você faz um diário de trade. Claro que cada camada dessa tem muito conteúdo, inclusive dentro da mentoria, tem muito conteúdo, tá? Mas tudo que eu faço aqui tem uma base técnica. E eu sempre falo, né? Eu não espere de mim 100% de acerto, né? Tem dia que a gente vai errar, tem dia que a gente vai falhar. Essa última semana ela foi mais delicada. Mas quando o trade, você deixou o trade evoluir, um trade vencedor, ele pagou, né? Ele pagou. Tá? E voltando aqui para os 5 minutos, ó, consegue observar essas regiões aqui, ó? Consegue observar que após ele romper essa máxima, ele deixou uma captura de liquidez aqui que a gente pode acreditar que
Poderia voltar aqui nos 60 minutos, isso não aparecia, mas nos 5 minutos aparece. Ou até no 15, ó, ele rompeu essa máxima, voltou a quebrar a estrutura, ele não poderia voltar a fazer aqui, ó. Só que se ele não fez isso naquele momento, ele não pode voltar reto aqui? Pode também. Então, esse afunilamento que precisa ter, tá bom? Que mais que nós temos aqui, ó? Eu queria que ele fizesse. Queria não, né? Uma das outras expectativas que a gente pode ter aqui para amanhã é o trap de máxima, tá? Presumindo a falha desse rompimento, ele venha cair, tá? Então, uma das coisas aqui que eu vou trabalhar, sim, sem dúvida nenhuma, vai ser o trap de máxima. E esses pontos verdes são as regiões intermediárias para a gente poder comprar, tá? Lembrando que tem a mínima aqui de sexta-feira que dá para sair comprado aqui de um trap e ficar atento ao fechamento de gap, tá? Compra por trap e ou fechamento de gap, tá? Essa compra aqui, dependendo do tamanho do candle, o risco ou como chegar na região, dá para ser logicamente no risco sem esperar uma quebra de estrutura, até porque retestaria os topos anteriores, tá bom? Essa região aqui, como ele respeitou, também dá para a gente pensar aqui, ó, ele voltar a buscar liquidez, tá bom? Dois cenários aqui que eu ficaria atento, pessoal. Se ele fizer uma micro quebra aqui, dá para encaixar essa compra. Olha que bacana, é a média de 20 e dos 60 minutos aqui também. Então, se ele vem aqui e estabelece uma micro quebra pelo um, pelo 2 ou pelo 5, dá para sair daqui comprado, tá bom? Caso contrário, pessoal, e pode acontecer isso, né? Às vezes ele faz a quebra aqui, falha essa quebra, busca liquidez abaixo e volta. Entendeu? Pode acontecer isso também, tá? Então fica atento a essa região intermediária para comprar. Outro ponto que a gente precisa olhar também. Eu, por exemplo, peguei venda por trap de máxima aqui, começou a descer, eu não zero a minha venda para sair daqui comprado. Eu vou gerenciar acreditando que ele vai buscar o máximo de liquidez possível para daí voltar na alta, tá? E como que eu gerencio isso? A melhor maneira de gerenciar um trade é pelos topos e fundos descendentes pelos 5 minutos. É isso, pessoal. Por hora é isso, tá? Né? Então eu trouxe uma expectativa para a semana. Claro que dia a dia a gente vai trabalhar e pontos mais aí específicos para essa segunda-feira, tá bom? Então tá aí, espero que vocês tenham gostado aí do dólar futuro e vamos para o índice futuro, não vamos perder tempo aqui, ó. Índice futuro, rapidamente, sexta-feira, eu vou comentar um detalhe com vocês aqui, ó. Pessoal, cravei o cenário do índice, era para a gente ter comprado fundo. Eu quis um pouco mais de cautela e esperar um candle gatilho. Ele cravou a nossa região na captura de liquidez e subiu aí, acho que foi 1.000 pontos, né? Inclusive anotei, né, na planilha, só que fez uma marcação para destacar ali que eu não entrei no trade, mas a leitura foi efetuada. Teve alguns alunos que participaram na sala. E depois disso acabei não fazendo nada aqui, fiquei esperando novas oportunidades, fiquei esperando ele voltar a capturar liquidez. E depois, quando ele chega aqui, ó, o que que aconteceu? Deixa eu só fazer. Não, não vou excluir os estudos aqui. E aí, até comentei, né? Se ele falhar esse pivô aqui, ó. Não, perdão, que hora que foi isso aqui? Ah, não, aqui, ó. Até comentei, se ele retestar aqui essa captura de liquidez quando ele fez essa movimentação, a gente compraria. Aqui também, ó, eu tava quase fechando a sala, ele não veio buscar e acabei aí ficando de fora. E depois eu acabei mandando um print lá no grupo, pessoal, para uma potencial compra aqui, ó, tá bom? Aqui era uma região bem bacana de liquidez e eu vou acabar aí gastando 2 minutinhos só para explicar isso para vocês aqui, tá bom? Aqui eu acabei comprando, caiu no colo, né, pessoal? Eu não vou... Ah, mas por que fechou a sala? Pô, eu não ia negar, né, pessoal? Não tem condição, né? Não tem condição, olha aqui, ó. Tendo 2,666 do 1 minuto, né? No risco mesmo, né? Depois que eu percebi que ele até não fez o trap aqui, tá? Não fez o trap da mínima anterior. Mas o que que ele foi aqui, pessoal? Máxima do dia, sempre fica atento a isso, tá bom? Máxima do dia, olha que ele veio buscar 7,640. No dia anterior, ele já tinha feito isso, pessoal. Ele já tinha feito essa movimentação no dia 20 também. Dia 20 e 21 foi bem semelhante. Então fique atento a essas retrações que muitas vezes ele acaba acontecendo à tarde, tá? Olha aqui, ó. Então se eu pegar essa máxima aqui, com a mínima, onde que ele foi novamente, ó, 7,640. Clássico, né? Aqui ainda foi 11 e pouquinho da manhã. O que que eu esperei aqui? Ele falhar o pivô novamente para sair comprado aqui. Essa leitura eu fiz na sala, tá? Eu não adiantei o trade. Só quem adiantou acabou lucrando aí, tá? Mas eu acabei não adiantando, tá? Mas quinta e sexta, bem clássico, ele indo buscar o 7,640, tá? Só voltando aqui, só para fechar, pessoal. Olha que interessante. Aqui ele pagou 500 pontos. E o que ele veio fazer depois? Olha aqui, ó, na mesma região.
7,640, só que dessa vez ele veio limpar a liquidez abaixo aqui, ó. Olha que coisa linda, foi até melhor isso aqui, tá? Ele veio limpar a liquidez aqui, ok? Com um candle interessante, um candle gatilho, 70 pontos de risco e subiu 700 pontos, tá bom, pessoal? Tá? Coisa linda, pessoal, coisa linda isso aqui, né? Tá bom? Mas vamos lá. O que podemos esperar para essa próxima semana? Gráfico semanal. A gente vê o mercado bem forte, tá? Eu vou excluir isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ó, essa máxima aqui tem muita liquidez, tá? Por que que eu acredito que ela teve muita liquidez? Porque veja que ela superou 2 dias anteriores aqui, ok, ó, nessa barra aqui 50, tá? Que foi acho que a segunda, terceira semana de dezembro. E aí foi aí que originou essa movimentação de 4 semanas seguidas na queda. Então aqui tem pressão vendedora. Aqui acredito que o preço vai ter aí defesa por parte dos vendedores, tá? Só que ele está longe de lá. Se está longe de lá, vamos lá. Pensa comigo. Eu não sei se ele vai continuar subindo, eu não tenho essa certeza. E eu não sei se ele vai primeiro descer para depois ir lá. Assim como também não dá para descartar ele fazer uma nova semana forte rompendo essa região aqui, feito manteiga, entendeu? Não sei. O ponto é que eu já falei isso quando eu estava comentando do dólar. E é a mesma coisa do índice. A nossa função é, a partir do momento que você tem um método, o que que é um método? É um conjunto de estratégias. Essas estratégias eu chamo de argumentos técnicos. Esses argumentos técnicos, quando somados, trazem confluência. Confluência nada mais é o que? Aquilo que aponta para o mesmo lugar, certo? Você tem que fazer isso diariamente e mapear isso no gráfico. E quando chegar na região, aí você vai entrar no trade, seja por risco, por quebra de estrutura mais troca de polaridade, ou ao invés da troca de polaridade, captura de liquidez, né, ou presunção da falha do pivô, tem maneiras de entrar na operação, tá? Mas tudo começa o quê? No mapeamento técnico. É por isso que eu falo, inclusive tem uma aula mega aqui no YouTube que eu falo sobre proatividade, que é uma das características essenciais de um trader, tá? Só que eu quero destacar aqui, pessoal, me permitam 2 minutos para investir nisso. E o que que aconteceu para os operadores que, né, teriam lucrado operando muita média móvel no dia 49, 50, 51, 52 e 53? Só para mim fazer um breve resumo para você. No dia 49, quando ele saiu da região de liquidez, nós tivemos um trade na sala de 1.800 pontos. Aqui exatamente nessa linha vermelha era o topo aqui, ó, dessa vela 45. Eu tentei um trap no início do dia e acabou estopando com menos 125. Foi meu único trade no dia. Não fiquei caçando o topo porque não deu quebra de estrutura. E as compras não voltou nas regiões que eu presumo dentro do meu método para poder comprar. No dia 51 foi uma segunda-feira. O que que aconteceu? Menos 95 pontos. O que que eu fiz? Mais um trade de trap. E tem um recap aqui no YouTube que eu falo sobre isso, sobre a leitura do dia dessa vela 52, que nós fizemos uma venda, um risco, se eu não me engano, de 125 pontos, não estopou, e nós pegamos um trade que chegou a bater 700 pontos na venda. Tudo bem que depois o mercado virou e continuou na alta, tá? Mas olha a importância de ser constante. Eu sei que você que está me assistindo aqui, talvez o teu sonho é ser consistente. Mas eu falo, troca a consistência pela constância. Porque constante, consistente é uma consequência daquele que é constante. O que que é constância de uma forma prática? É o poder da repetição. Então, assim, eu peguei 1.800 pontos. No dia seguinte, eu fui lá, peguei um trap. Não deu certo. É um trade que deu certo outros dias. Né? Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo que foi um trap aqui na máxima? Trapzinho da máxima. Aqui ele veio buscar liquidez, ó. Trap da máxima, fechou negativo. Entendeu? Aqui, ó, tá vendo que ele fechou positivo, ó? 44 foi um trap de mínima. É um trade clássico, é um trade que não tô me importando com 125 pontos ou com 95 estopado, mas é um trade que acaba pagando. Claro que ainda nesse dia aqui, acho que foi terça-feira, eu até acreditei que ele desceria um pouco mais. Eu tinha um alvo de pelo menos 1.200 pontos. Mas o fato é que, se você é constante, é isso. Não é só ter método, é ter constância. Tem muita gente que às vezes toma um stop num dia e às vezes até tem 2 dias ruins. E aí para de fazer o que tem que ser feito no terceiro dia, né? Vai querer mudar a estratégia. E eu apresento de forma no próprio preço isso para vocês, tá bom?
O que que acontece com os operadores no dia 54, 55? Eles vão falar que não tem operações, talvez na metodologia deles realmente não tenha. Mas agora eu te pergunto, qual foi a última vez que nós tivemos 4 dias seguidos de uma forte movimentação, para alta ou para baixa? Quando isso aconteceu? E eu já mostrei isso para meus alunos. Ao longo da semana eu fiz várias análises sobre isso. E qual que foi a última vez que aconteceu uma forte movimentação? Em agosto do ano passado. E se a gente olhar aqui, teve um ciclo quebrado, que foi aqui, após essa movimentação forte na alta, teve uma sequência aqui, ó, de 68 dias, perdão, 68 não, 70 dias o mercado inflexionando bastante. Pode ver que num desses dias aí, aliás, só aqui, ó, 2 dias, ó, vamos até marcar rapidinho aqui, ó, 2 dias fortes. Nesse dia aqui, ó, nesse dia aqui que foi forte, 2 dias fortes, eu tomei um stop nesse dia aqui na mínima, eu tentei um trap, tá? Presumindo uma falha aqui nessa região. Só que a gente lucrou muito nesses dias aqui, tá bom? Então veja como é mais escasso. Na compra, menos ainda, tá? Então na venda aqui teve 3 dias, sim. Aqui, ó, um dia parou. Aqui teve 2 dias. Na venda até isso acaba acontecendo um pouquinho mais, mas aqui foi muito mais forte, né? Tá? Então o que que eu quero falar para vocês? Que não tem porquê, né? Teve até aluno mandando print aluno não, é seguidor mandando print de outro educador. Média para cima tem que comprar, tem que acompanhar os médios. Para quem usa a média nos 5 minutos, para mim não. Para mim, não. Qual que é a diferença de um trade profissional? Me arrebentei nesses dias? Não. Permiti com que os meus alunos se arrebentassem nesses dias? Não. Por quê? Porque nós temos uma coisa chamada o quê? Método. Esse método envolve técnica. E essa técnica é estratégia. Então, a partir do momento que eu entrei com uma estratégia de fazer uma venda por trap, não deu o retrap, e após isso não deu novas quebras de estruturas, eu não faço a operação. No dólar, por exemplo, nós chegou a bater acho que 10 pontos ou 11 de stop, 11 míseros pontos de stop na sexta-feira, sendo que o maior stop do dia com 4 pontos foi com menos contratos. E isso se chama gerenciamento de risco. Porque eu sei que nos dias bons ele paga 30, 40, 50 e às vezes muito mais. No dólar, o índice é a mesma coisa. Stops pequenos, retornos altos. É assim que funciona, menos operações, tem cenários que vai passar um pouco mais de dificuldade, mas o ponto é que se você trabalhar consciente disso, você vai passar. Eu falava isso na sala, pessoal. Pode ser 5, 6 dias aí de forte alta, mas eu não vou ficar caçando venda. E a compra, se não bater nas regiões de liquidez que eu acredito, eu não vou fazer. Acabou. E aí que eu te pergunto, está preparado para passar isso? Porque quem esteve aqui preparado, e a gente, só para vocês terem ideia, em agosto, foi o mês que eu menos operei em índice futuro do ano passado. Nós ficamos aqui desses 11, 12 dias de forte alta aqui, acho que 6 dias eu não cliquei aqui. E nos dias que eu cliquei, teve um dia que eu até peguei 700 pontos, teve um dia que até encaixou uma compra. E nos dias que às vezes deu um stopzinho que eu tentei um trap de máxima, era menos 95, menos 100, entendeu? Stopzinho pequenininho, sem ficar insistindo. Quem teve paciência e não se arrebentou nesse momento aqui, soube entender o quê? E lucrar nos movimentos seguintes. Que aqui estabeleceu muita inflexão, ó. Se a gente for puxar até aqui essa nova movimentação semelhante ao que aconteceu em agosto, estamos falando em 136 dias. Então, assim, quem quer só seguir média, pode seguir isso aqui, ó, não tem problema. Tá aí, ó, 10, 11 dias para você. Aqui, ó, tem mais 4, 5 dias para você. Eu tô interessado nisso aqui. Se a gente fazer uma analogia, né, eu gosto, né, o pessoal fala que o mercado financeiro é comparado com Fórmula 1, né? E o day trade, na verdade, é a Fórmula 1 do mercado, né? Então eu preciso entender o momento de eu acelerar, de eu frear, né? Eu particularmente não sou um fã de Fórmula 1, parece até engraçado isso, mas eu sou fã do quê? De velocidade, eu gosto muito. Então você tem que saber. Tava conversando hoje com o pessoal, né? A gente tava almoçando ali e a gente tava falando sobre isso, né? Então, assim, às vezes o pessoal, tem gente que me conhece, às vezes que deu dirigir e fala assim, não, mas o Bruno é muito doido na hora de dirigir. Não é doido, não é doido. Você tem que saber aonde você tem que acelerar, onde que você vai reduzir, onde que você vai tochar o pé, entendeu? Não tô sugerindo com que faça isso na rua, né? Vai para um ambiente fechado, tá bom? Mas no mercado é a mesma coisa. E as pessoas não querem aceitar o quê? A passar por talvez uma semana de lucros pequenos ou enfrentar uma semana difícil.
Porque elas estão olhando muito pro agora. Não, eu preciso fazer resultado hoje, porque eu tenho que pagar uma conta amanhã. Porque se não der resultado essa semana eu não tô progredindo. Não é bem assim que as coisas funcionam. Eu não vou me expandir muito para esse campo aqui, senão eu falaria mais uns 40 minutos fáceis, tá? Então, entendeu a base? O que que eu vou continuar trabalhando aqui no índice futuro? As expectativas aqui pelo gráfico semanal, tá bom? Ele pode seguir uma semana lá em cima, sim, buscar liquidez e essa semana mesmo fechar negativo, sem dúvida nenhuma. Mas aqui é uma região para mim que é para a ponta vendedora, principalmente aqui na faixa vermelha. Já no gráfico diário, será que é somente um pullback e amanhã a gente retoma esse movimento na alta? Não dá para descartar isso aqui, ó. Faz uma movimentação assim. Terça-feira, por que não? Rejeita, falha máxima. É uma expectativa, tá bom? Inclusive, uma coisa que eu sempre falo é idealize cenários. Baseado o quê? Num método. Se você não tem um método é um conjunto que eu já repeti, já falei isso várias vezes, é um conjunto de argumentos técnicos, né? Então aqui é uma região potencial pelo semanal e pelo diário para venda. Agora, eu não sei se ele vem buscar liquidez, se faz um pullback para retomar a subir, tá bom? Mas assim, pelo gráfico diário, eu não compraria aqui. Pelo gráfico diário, pelo semanal, eu não compraria aqui. Agora eu preciso baixar o tempo e ver se pelos 60 minutos ou pelos 5 minutos eu tenho potenciais regiões para a compra. Pelo gráfico diário, para mim, seria isso aqui, ó, tá? Pelo gráfico diário, seria isso aqui, tá bom? Pelo menos uns 50%. Então tá longe, né? Então não preciso esperar só o gráfico diário. Mercado formado por três tendências: tendência primária, tendência secundária, tendência terciária. Eu já ensinei isso aqui, tem conteúdo inclusive gratuito aqui. Mas vocês preferem pagar a mentoria cara, né? 3, 4 mil reais que não ensina 1% do que esse conteúdo aqui ensina. Qual que é a tendência primária? O meu contexto macro. Qual que é a tendência secundária de Charles Dow? O meu contexto intermediário. Qual que é a tendência terciária? O meu contexto intradiário. Então tem pessoa que às vezes vai falar para você assim, pô, mas você está operando contra a tendência. E a pergunta que eu faço para vocês é qual tendência você está falando? Porque uma das coisas que eu mais opero no mercado é contra as médias nos 5 minutos, sem ter as médias nos 5 minutos. Mas por quê? Porque eu estou olhando para os 60 minutos e para o gráfico diário. Por isso que mesmo sem ser um operador, entre aspas, de tendência, eu surfo frequentemente mais que operadores que se dizem operadores de tendência. Mas sabe qual que é a diferença? Operadores de tendência pegam um movimento já acontecendo. Eu pego na parte embrionária. Para você que não sabe que é algo embrionário, é algo que está na fase absurdamente inicial, tá bom? Nem sempre isso dá certo, mas o que que acontece? Constantemente estamos cravando topo e fundo e surfando belíssimas operações. O início de março, na quinta-feira, né, teve o feriado, o início de março, os dois primeiros dias. Primeiro dia, quinta-feira, deu 1.200 pontos, 1.400. Terça-feira teve um trade de 3.300, chegou a bater 3.300 pontos no índice. E no dólar deu mais de 110 pontos em apenas 2 dias. Início avassalador de março. Segunda semana de março, semana retrasada, uma semana um pouquinho mais trabalhosa. Um pouquinho só. Semana passada exigiu um pouco mais, pelo menos de mim. E essa semana, com certeza, a gente vai amassar o mercado. E se não amassar, a gente vai ser um exímio gerenciador de risco, entendendo as movimentações do mercado, entendendo esse ciclo do mercado, entendendo o comportamento do mercado e não perdendo além daquilo que eu posso perder. E mais um detalhe, nem precisando atingir o teto do gerenciamento. Nosso teto de gerenciamento na sala é 400 a 500 pontos no índice e 15 pontos no dólar. A gente não atinge isso. É raro. Porque assim, stop é feedback. Se eu tomei 2 stops seguidos e vou para uma terceira operação, ela fica enroscada, meu, acabou. Posso até fazer mais trade se eu, né, estiver dentro do gerenciamento, mas eu não preciso ficar forçando tanto, tá bom? Só para a gente fechar o índice, não ficar muito alongado isso aqui, tá bom? Que já acho que já tá alongado, nem tô vendo o horário aqui. Mas ó, pelo gráfico diário eu não compraria, tá bom? Se a gente olhar o conjunto de média aqui, você vai ver que tá longe as médias. Precisaria ter de fato aqui realmente uma movimentação de pullback, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no semanal. No semanal, semanal não tem nada. Nos 60 minutos, vamos olhar? Ó, 60 minutos ele já deu uma lateralizada, tá bom? Mas eu vou olhar pro preço, tá? Eu vou olhar pro preço, olha aqui, ó. Tá bom? O que que eu posso olhar? Aqui tem um ponto de captura de liquidez intermediária pelos 60 minutos, tá bom? Então eu vou ficar atento a essa região aqui, sem dúvida nenhuma, tá? Outro detalhe que a gente consegue observar aqui também, pessoal,
É que aqui tem um ponto de liquidez. Isso aqui, na verdade, é pelos 5 minutos. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Mas eu olharia assim para uma venda nessa região aqui, principalmente se tiver quebra de estrutura, tá? Outro ponto que eu já chamo a atenção de vocês aqui também é um trap dessa máxima aqui também, ó. Ponto intermediário para a venda. Outro detalhe aqui também que é importante ficar atento é esse fechamento de gap aqui do dia 20 de março, tá? Então, nessas regiões aqui dá para a gente sair comprado, são pontos intermediários de compra, tá? Que já era na sexta-feira, certo? Um dos cenários que eu posso trazer aqui, ó, seria essa movimentação aqui, tá? Seria para compra. Nós temos aqui uma outra movimentação, caso ele continue um pouco mais, a gente deixar o preço buscar mais aqui, e aí ter uma micro quebra de estrutura aí, quebra, micro quebra, e também olhar para a ponta compradora, tem região de interesse lá em cima no macro, tá bom? E para as vendas, pessoal, eu não descartaria de modo algum a gente trabalhar aqui com um trap da máxima de sexta e um trap da máxima de quinta, tá? Beleza? Tá bom? E essa região aqui em cima intermediária, tá? Mas pelo gráfico diário, para mim tá bem esticado, não tem pontos de compra, pelo menos para mim no gráfico diário próximos. Nos 60 minutos tem essas regiões aqui, tá? O que que a gente pode monitorar também para auxiliar essa última pernada na alta? É isso aqui, ó, tá? Então, pessoal, aqui, ó, dá para ficar atento a um 7640. Qualquer desses pontos aqui, ó, que ele tiver quebra, micro quebra, dá para sair comprado daqui, tá bom? Se ele subir mais e falhar nessas máximas aqui, a gente vai trabalhar, eu pelo menos vou fazer assim, vou trabalhar vendido, tá? Vou trabalhar vendido aqui, ó, tá? Aqui inicialmente eu trabalho comprado visando a falha para subir, aqui visando a falha para descer. E aqui se ele continuar descendo um pouco mais, logicamente não descartaria as compras de modo algum, tá bom? Tem essa região no interesse do macro ainda que ele pode buscar lá. E agora para fechar nos 5 minutos, a gente consegue ter mais detalhes aqui também. 5 minutos, tá lá o gráfico. Ó, ficou bem travado, tá? Então o que que a gente pode buscar disso tudo aqui, ó? O trap das máximas, tá? Sempre que o mercado ficar enroscado assim, fique atento aos traps, tá? Trap de máximo, tá? Fique bem atento, tá? Inclusive aqui, se a gente olhar pelo menos por essa quebra, nem precisaria ter o trap, tá? Tem essa falha da máxima aqui, ó. Ele ativa um pivô e volta a quebrar a estrutura. E ele não voltou a capturar liquidez, né? Observe que após ele fazer um pivô aqui, ó, ele não volta lá a capturar liquidez no ponto mais barato da captura para descer. Ele veio um pouco mais abaixo somente, tá? Então dá para a gente pensar um trap da máxima de ontem junto com esse reteste aqui, tá? Vitão, pô, entrei aqui nessa captura de liquidez abaixo dos topos anteriores aqui e me estopou e dele foi lá, fez o trap. Paga o trap de novo? Paga? Ainda mais se você, por exemplo, tomou um stop de 80, 70, 90 pontos. Aí o outro risco vai ser de que seja de 100 pontos, é bem abaixo do gerenciamento ainda. E eu acredito que compensa muito, tá? Fiquem atentos também ao fechamento do gap. Aqui também teve uma falha de pivô e aqui também tem liquidez, tá? E você precisa ficar atento, tá bom? Então, não sabendo exatamente qual ponto vai parar, a gente tem a filtragem técnica através do método. Entendeu? Isso nos permite o quê? Sabendo, chegando na região, eu sei como que eu vou entrar no trade. E aí vai depender o quê? Da dinâmica dos candles que apresentar nessa região. Tem momentos que eu vou entrar no trade sem um candle específico, tem momentos que eu vou esperar uma validação adicional, tem momentos que eu vou esperar até mais de uma validação, que é, por exemplo, não só um candle, mas, por exemplo, uma quebra de estrutura também, tá bom? Resumidamente é isso. Quer participar das oportunidades, das entradas e ter uma leitura em tempo real junto comigo, entendendo qual é o meu raciocínio e como vai ser a minha tomada de decisão para cada trade, para cada oportunidade chegando nessas regiões, é só você entrar para a sala ao vivo que lá você vai ter o acompanhamento ao vivo, entendendo o que eu estou pensando para o mercado. Por quê? Porque eu não opero gráfico parado, eu opero gráfico ao vivo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não vou me alongar mais. E amanhã, só lembrando, às segundas-feiras, o nosso pré-mercado não começa às 8h37, começa às 8h27, tá bom? A gente começa 10 minutos antes para fazer um alinhamento um pouco maior, tá bom? Assistam esse conteúdo, espero que vocês gostem disso e espero que para você que não é aluno agregue muito, tá bom? Isso que você viu até aqui é só um pedacinho pequenininho, né, de todo o método L2, de toda a estrutura, de tudo aquilo que eu entrego de conteúdo para vocês, tá? É só um pedacinho do iceberg, só a pontinha do iceberg, tá bom? Se você quiser mais detalhes do método L2,
cupom, sala, promoção, qualquer coisa, tem um contato do pessoal do suporte aqui embaixo, tá? E o link da sala tá aqui na tela, www.l2trade.com.br, tá bom, pessoal? Não esquece de curtir, deixar teu comentário, tua dúvida, tua pergunta aqui abaixo, que assim que der eu vou estar respondendo cada um de vocês, tá bom? Bons estudos a todos e eu espero vocês amanhã às 8h27 da manhã para uma semana abençoada. Creio que vai ser uma semana abençoada sim e que a gente vai extrair muito lucro do mercado, tá bom?